Eu fui da 5ª turma de fisioterapia. E aí eu sempre quis ser professora. Minha mãe é professora, a família da minha mãe toda é professora. Ela sempre falou para ninguém ser professor, mas todos os filhos são professores. E aí eu falei, eu quero ser professora, quero fazer pesquisa, quero fazer mestrado. E eu vim para o Rio de Janeiro para fazer o mestrado e voltar para Aracaju. Minha intenção não era ficar aqui. Então, eu me formei, antes de colar grau, eu já estava fazendo a pós-graduação aqui em neurologia, porque eu sempre gostei de neuro, assim, na faculdade me encantei pela neurologia e já sabia, quando eu colei grau, já tinha feito um módulo da pós, já sabia o que eu queria, e eu vim para cá. Aí eu fiquei aqui, indo e voltando para Aracaju. Eu ficava aqui, após era um final de semana, então eu vinha, passava o final de semana aqui e voltava para Aracaju de ônibus, às vezes de avião e às vezes de ônibus. Quanto 36 tempo? horas de viagem. Caramba. Mas eu vinha super feliz porque eu estava fazendo o que eu gostava, né? Enfim, quando eu terminei, antes de terminar a pós, eu entrei também no mestrado da UERJ, fui a primeira fisioterapeuta de um programa que só tinha médicos, e todo mundo, quando eu passei na prova, achava que eu era médica. Eu, não, sou fisioterapeuta, trabalhando com o que eu gostava, que era doença de Parkinson. E aí, quando eu já estava fazendo o mestrado, já estava finalizando a pós, fui convidada para dar aula em faculdade. E aí, comecei a dar aula, depois convidaram para eu fazer doutorado, e acabei não voltando mais para Aracaju. Também não. Com essas viagens de ônibus. Não, mas aí já trabalhando, com certeza eu consegui de avião, né? Que naquela época só existia VASP e Varig, não existia nem Gol, nem Azul, nada disso. Era bastante tempo já, né? 22 anos, né? E aí foi isso, aí eu vim morar no Rio e acabei ficando aqui. Casei, constituí família aqui. Então, essa foi a minha história, né, da fisioterapia, porque eu vim parar aqui no Dentro da área acadêmica, né? E você parou ali no mestrado ou você deu sequência? Então, aí, antes de terminar o mestrado, me convidaram para fazer o doutorado, eu fiquei um pouquinho meio assim... Aqui mesmo no assustada, é tudo na UERJ. E amei a UERJ, acho assim, que encontrei um programa muito bom, assim, que tem médico, fisioterapeuta, assim, é multi, né? E achei muito legal. E aí eu fui convidada para fazer o doutorado, depois para fazer o pós-doutorado, depois me convidaram para fazer o outro pós-doutorado. E eu fui ficando lá, orientando. Sequestraram quase ali. Você não virou uma professora como sua mãe não queria. Você virou uma super professora. Não, e era a filha que menos estudava. Eu sou a terceira, são 4 filhos, eu sou a terceira. Minhas irmãs, se tirassem 9, ela ficava triste. Eu tirava 7, estava feliz que eu já tinha passado. Ó. Tchau, tô feliz, passei de ano. Enfim, eu nunca fui estudiosa, assim. Mas aí eu fui descobrindo, né, que eu realmente tenho coisas que eu gosto de estudar, que é a neurologia. E comecei a dar aula, e aí você realmente tem que estudar muito. E aí eu comecei a orientar mestrado, doutorado. Então, dei aula também no mestrado e doutorado da UERJ, dei aula para medicina. E sim, eu dei aula para várias graduações da UERJ também, como professora substituta também, né? E no pós-doutorado você também trabalha de graça para um monte de gente, né? Tu é pós-doc, tu tem que dar aula para um monte de gente. Então, eu dava aula, eu gosto de dar aula. Uma coisa que eu me amarro. Legal. E aí, né, vindo aqui para o nosso propósito, né, de militares, onde a FAB entrou na sua vida? Você, não sei, tinha alguém que você conhecia, algum familiar que era militar? Não, porque em Aracaju nem tem força aérea, lá mal tem exército, né? Mal não, né? Tem exército em Aracaju. Então, em Aracaju tem exército, mas você não vê nada praticamente da Marinha nem aeronáutica. E quando eu vim para cá, eu fiquei muito na vida acadêmica, pesquisa, e nunca me imaginei... Fiquei um tempo até sem atuar como fisioterapeuta. Até tinha projetos, quando eu era coordenadora de faculdade, né? Eu tinha projetos de criança, de idoso, mas eu não atuava, não ficava atendendo. E aí, uma colega minha, que sempre teve um sonho de ser militar, o marido era militar, Mabel, vamos se inscrever. Eu falei, eu não, ficar com tinta na cara, pintada de verde, com arma na cabeça. Brasil. Marchando no sol quente. Deus me livre, porque eu não gosto de suar. Isso é uma coisa que me irrita muito, é transpirar, sabe? Eu fico nervosa, não gosto de jeito nenhum de ficar suada. Quando eu fazia academia, era embaixo do ar-condicionado, porque eu não gosto de transpirar. Então, eu falava, Deus me livre, não vou fazer esse negócio não, tu tá maluca. Aí ela, vamos aqui. Aí ela foi se inscrever e começou a... Fala aí o que tu tem. Aí eu comecei a falar isso, aquilo. Ela foi preenchendo. No final das contas, eu passei em primeiro lugar no Exército. Passei no Exército. Não deu certo. Pararam o concurso. Começaram a chamar outros cursos. Não chamavam fisioterapia. Enfim, não foi para frente.
Eu fiquei com aquilo na cabeça, cara. Eu tava começando a gostar disso, sabe? Porque eu já tinha feito os exames e tudo mais, enfim, pararam com o curso. Eu falei, cara, até comecei a gostar disso. Entrei no quartel, vi como é que é. Não é comum, não, cara. Enfim, deu. Mas te sortearam, né? Enfim. Então, e aí em 2012 ou 2013, eu me inscrevi de novo, com a colega minha também ficou, vamos se inscrever na aeronáutica. E ali você já conhecia alguém que era fisioterapeuta militar? Não. Tu nem sabia o que fazia? Não, nem sabia exatamente o que ia fazer, não sabia mesmo, não conhecia nem os hospitais direito, assim, eu fui conhecer o do Exército quando eu me inscrevi, né, mas depois não, perdi interesse, voltei para as pesquisas que eu fazia, né, e aí em 2012, 2013 eu me inscrevi de novo, aí fiquei na aeronáutica, Puxa o microfone só um pouquinho perto. Fiquei em 2012 para 2013 eu me inscrevi para aeronáutica. Aí fiquei em primeiro lugar geral, o concurso todo. Nem tinha reparado, meu marido, amor, você é primeiro lugar geral de tudo, olha a sua pontuação, enfim. E aí eu comecei a gostar disso. Aí eu comecei a frequentar, porque tinha toda a bateria de exame para fazer, você vai no CEMAL, faz isso, aquilo, né? E só que aí eu ia ouvindo histórias, porque vai ter que matar a galinha, vai ter que beber sangue de galinha, vai ter que ficar no meio do mato, no tanque com água podre, isso que eu falei, gente, eu não vou fazer isso, cara, eu não vou. E assim, eu não gosto de bicho, tenho medo de bicho. Não gosto de sou toda alérgica, não gosto de suar, e eu sou muito alérgica, eu tenho dermatite de contato. Falei, e se eu passar uma tinta na cara, eu vou ficar toda empolada. Não vou para esse negócio. E aí começou a ter uma guerra dentro de mim. Vou, não vou, não vou. Aí eu tinha pesadelo, acordava gritando, meu marido, que foi? Eu tô no meio do mato, com arma na cara, sabe, assim, aquilo foi gerando dentro de mim uma angústia, enfim. Perdi a data. Depois que eu fiz tudo, tinha passado em tudo, até nos exames, faltava o último dia de você assinar, porque o outro dia começava o treinamento militar. E eu botei na cabeça. E eu comecei a botar Será que era alguma coisa psicológica? Então, assim? meu supervisor do pós-doc falou que foi meu subconsciente que me boicotou, porque eu tinha medo. Ele falou, cara, ele riu, eu contando assim, chorando. Eu perdi o concurso. E ele rindo, eu, caraca, você não vai dar conta disso, você não gosta disso, tem nada a ver com você. Eu falei, mas eu tava gostando já. Eu acho realmente, comecei a achar bonito, porque você começa a ir nos quartéis, né? Começa a ir levar documento, fazer exame de saúde, ver todo mundo fardado. É lindo, eu acho lindo. Aí eu comecei a gostar disso. E aí comecei a ver que era possível ser fisioterapeuta, continuar dando aula, enfim, porque eu nunca quis deixar de dar aula. Então, assim, quando eu fui fazer o mestrado, doutorado, que eles falaram, tu ganhou bolsa, eu falei, olha, eu não vou pedir demissão, eu não vou abrir mão, isso é uma coisa que eu gosto. Não, é um direito seu, você passou em primeiro lugar, pode acumular. E acumulei, enfim. Mas, teoricamente, não podia, tinha que abrir mão. Então, eu comecei a ver que era possível ser fisioterapeuta, ser professora, e comecei a gostar disso. Mas eu perdi a data. E aí eu fiquei muito mal, porque, assim, já tinha feito todo o exame de saúde, já estava dentro. E aí o povo começou a me ligar, tu é louca, tu é o primeiro lugar, você perdeu, o brigadeiro ficou perguntando, cadê a menina, não sei o quê. Perdi. Mas você era na FAB ou no Exército? Na FAB. Isso foi em 2012, 2013. Tá. Aí, quando foi em 2017, eu já tinha terminado o segundo pós-doutorado. E aí, quando eu tinha me programado para... que eu também tenho umas coisas assim, eu falei, Deus, eu quero ser mãe de gêmeos, que eu tô ficando velha, não dá tempo de eu ter um filho, depois ter outro, eu já estava com 36 anos, eu falei, eu quero ser mãe de gêmeos, e aí Deus me deu gêmeos, realmente, menino a menina. Eles nasceram uns 9 meses, foram para casa, e acabou o parto, minha pressão começou a subir. E aí minha pressão normalmente é 10, acabou o parto, já estava 19, depois ela foi parar em 27. Caramba. E aí eu tive eclâmpsia. Eu nem sabia que chegava em 27. Eu tive eclâmpsia e 2 AVCs. E aí eu fiz cirurgia, fiz angioplastia, botei stent, enfim, foi bem grave, fiquei entre a vida e a morte, fiquei em coma. E aí isso tudo aconteceu em 2015, eles nasceram em 2015. O segundo pós-doutorado acabou em 2016. Isso. E aí acabou e eu tinha falado, quando eu tiver neném, eu vou querer ficar 1 ano com eles, que eu não vou pegar gêmeos e botar numa creche. Então eu me organizei também financeiramente, tudo, dava aula em pós, preparatório. Falei, final de semana eu dou minhas aulas e dia de semana eu fico com eles. Só que aí eu tive os AVCs, né? Aí fiquei hemiplégica, não mexia nada. Quantos anos você tinha? 37. Nossa. Que eles nasceram, eu tinha 37. Então são 2 fatores de risco, né?
povo fala que é mãe velha, depois de 35 Não anos. é, não. Não é, não. Eu falo, velha é a mãe. Eu falo assim, velha é a mãe. Mas eu já estava com 37 anos e 2 placentas, né? Então, é muita alteração hormonal, né? Enfim, aí eu fiquei muito grave mesmo, assim. Eu trabalho com isso, dou aula disso. Eu não conheço ninguém que teve os AVCs que eu tive. Foi muito grave mesmo. É raro essa síndrome que eu tive. E... Pô, e é muito pior conhecer tanto, né, cara? A ignorância às vezes é uma virtude. Então, E você sabia o que estava acontecendo? Sabia sim. Eu sabia que tinha uma coisa estranha. Só que aí depois eu comecei a rebaixar o nível de consciência. Eu já não entendia o que estava acontecendo direito, eu já não estava falando direito, e o povo achando que eu estava com depressão pós-parto. E meu marido fala que parecia mesmo uma depressão pós-parto. Mas você foi para casa? Não, eu fiquei. Acabou o parto, a pressão ficou em 19. Aí você ficou hospitalizada já? Fiquei hospitalizada, tentando controlar a pressão. Aí não conseguia. Melhorava, me levavam para o quarto, aí piorava, eu ia voltar para o CTI. Piorava, eu ia para o CTI, melhorava, voltava para o quarto. E as crianças lá, porque o pessoal, tem que amamentar, não sei o quê. Então, até que chegou o ponto que uma amiga minha, fisioterapeuta, foi lá me visitar e me botou sentada. Quando ela botou sentada, eu caí. Eu já não ficava sentada. E aí eu não mexia mais o tronco, o meu lado direito estava paralisado. Aí ela testou lá, viu que os reflexos estavam alterados. Pô, ela teve uma alteração neurológica, né? E aí foi realmente fuçar lá os exames. Eu estava no melhor hospital particular do Rio de Janeiro daquela época. E o povo achando que eu estava com depressão pós-parto. E aí ela que descobriu. E aí meu marido foi chamado. Enfim, foram investigar. Demoraram muito a identificar isso, né? E quando identificaram, falaram, olha, ela está muito grave. Não tem nem o que fazer por ela. A meu marido, não é possível. Alguém tem que fazer alguma coisa. Chama alguém de outro lugar, contrata alguém. Lá tem uma equipe de fora que faz esse tipo de cirurgia, que é muito arriscada, PPP, né? Porque não é abrir cabeça, é endovascular. É como se fosse um cateterismo, né? Para botar o stent, né? Aí ele manda chamar. Aí veio uma equipe, isso foi de madrugada, e descobriram de manhã. Então, de madrugada foram fazer cirurgia. Aí eu fiquei E nisso você sabia? Não, eu estava em nisso coma. Você não... já estava em coma. Eu fui perdendo os sentidos, Uhum. fui perdendo sentido. E até que não lembro nada mais. Aí eu só lembro, eu tenho fotos, né? Eu estubada, já no dia que me estubaram, mas eu estava hemiplégica, ainda estava acordando. Foi tudo muito precoce. Eles falam que eu fui cobaia deles, né? Que eles falaram, cara, 2 crianças em casa, uma menina de 37 anos saudável, a gente tem que tentar tudo com ela, porque senão vai ficar vegetando na cama e vai morrer. Porque esse era o prognóstico, né? E, enfim, mas nessa época eu não estava entendendo nada, eu não sabia nada. Aí, quando eu acordei, eu não lembro de nada, eu estava desorientada, eu falava que eu tinha 12 anos, que eu estava em 1840, eu não lembro nada, eu falava tudo embolado. E aí, depois, eu fui voltando para mim, aí eu lembro, eu acordei e falei, tive um AVC isquêmico. Tô hemiplégica, tô não sei o quê. Aí eu ficava me analisando e eu sei tudo, né? Trabalho com isso. Aí vinham me avaliar, aí é isso, aquilo, teste tal, não sei o quê. Eu não conseguia falar, eu não conseguia dar os nomes, eu não conseguia reconhecer, eu não conseguia mexer, eu não conseguia rolar. Mas você sabia de tudo que... Sabia tudo, eu ficava tô assim, tô assada. Cara, dessa uma agonia gigante. Isso, para mim, foi o maior milagre, foi eu não ter medo. Porque eu sabia que Deus estava comigo e ia ficar curada. Isso eu tinha certeza. Certeza como você está aí, eu sentindo sua presença, eu sentia que Deus estava comigo. E eu só faria assim. Isso não é... A ignorância é bom por um lado, mas por outro lado não é. Aí quando eu acordei, eu falei, Deus, que minha neuroplasticidade seja sobrenatural. Só isso que eu falei. Eu trabalho com neuroplasticidade. Falei, cara, eu já vi. Eu induzia doenças nos ratos. Eu tratava, eu abria o cérebro. Então, eu sabia que isso acontece, né? Que a gente tem estratégias para melhorar a plasticidade. Eu só falei isso, Deus, que minha plasticidade seja sobrenatural. E aí, eu realmente não mexia. Meu lado era dormente. Eu não sentia meu lado direito. E aí foi de forma sobrenatural, com 15 dias eu saí andando do hospital, fora do comum, assim, ninguém consegue explicar. Aí uns falam que é um milagre, outros falam que eu sou um ser iluminado, outros falam que são os acasos da natureza, outros falam que são a ciência não consegue explicar, cada um fala uma coisa. Enfim, para mim é um milagre. E aí eu saí andando, com 2 meses minha vida voltou ao normal. Aí foi quando veio o concurso da FAB, no final do ano, isso foi eles nasceram em julho, eu voltei para casa, em novembro eu já voltei a dirigir, voltei a dar aula, Mas tudo. você chegou a fazer fisioterapia? Fazia, todo dia.
Porque como eu dou aula há 19 anos, eu conheço muita gente. Eu sou professora há 19 anos de fisioterapia. Então, todo dia ia algum ex-aluno, algum amigo. Eu conheço muita gente fisioterapeuta. Muita gente. E aí eles falavam, não, a gente vai. Quem botou em pé no hospital foi uma ex-aluna. Quem estava na sala de parto porque meus filhos nasceram foi ex-aluna. Então, sempre... Bom que tu treinou bem a galera. Tem ex-aluno em tudo que é canto. Todo lugar que eu vou. Fui fazer entrevista de emprego. Quem me entrevistou? Quem era? Ex-aluna. Mabel, caraca, sempre tem ex-aluno. Então, assim, é muito legal. Lá na FAB também entraram 10... depois de mim, entrou uma turma com 10 militares, né, 10 oficiais. 8 foram meus alunos. Ou de pós, ou de graduação, enfim. Caramba. Então, assim... Tô ficando velha, e isso é a conclusão que a gente chega. Eu falei, cara, tô ficando velha, cara. Todo mundo me conhece. E aí foi assim, com 2 meses eu voltei minha vida normal, 3 meses, voltei dar aula, voltei a dirigir, tudo. E aí veio o concurso da FAB. Eu falei, cara, agora eu vou fazer esse negócio. Agora é questão de honra, sabe? De eu poder fazer todo o treinamento militar. Se tiver que matar galinha, eu vou matar. Se tiver que beber sangue, eu vou beber. E aí... Eu lembro que dos treinamentos sangue nos olhos, foi, cara, não, virou uma chave, sabe? Por quê? O que eu entendi? RM2, você não basta ser boa, você não basta ter experiência profissional, que eles pedem demais na aeronáutica, é o que mais conta, experiência profissional, titulação, mas você não pode ter defeito, você não pode ter nada, nem uma cárie no dente você entra se você tiver. Então, assim, eu ter o privilégio de fazer e passar, depois de tudo que eu vivi, eu falei, cara, eu não tenho nem que reclamar. Então, quando mandavam, faz mais 100 flexões, eu, cara, nem vou reclamar. Nem faz polichinela. Eu só ficava agradecendo a Deus. Eu falei, Deus, muito obrigada, porque eu consigo fazer tudo isso. Aí, a primeira vez que a gente fez flexão, lembro do primeiro dia, que foi muito engraçado, porque o nosso colega, ele chegou sem raspar a cabeça, com o cabelo normal, do jeito que tu tá aí com tupete, o cara chega lá no treinamento com tupete. Aí o pessoal... Tu tá achando que você tá onde? Aí vai pagar flexão por causa dele. Pode todo mundo pagar por causa dele. E a gente pagando flexão no chão quente. E aí eu só agradecendo, eu falei, Deus, há um ano atrás eu nem sentia meu corpo, era tudo dormente. Agora eu tô sentindo que tá queimando, que a mão tá ficando, que o chão tá quente. Então isso foi muito legal, assim, sabe? Virou uma chave, porque aquilo que pra mim ia ser o pior, que era o treinamento militar, que eu achava um absurdo, ficar correndo, fazendo flexão, ficar no sol, ficar suando, eu tirei de letra, uma coisa que eu jamais ia curtir, vou te falar que eu curti, de verdade. Decorar o hino, amo as canções militares, amo, aí todo mundo, meu Deus, eu ficava assim, Deus, muito obrigada, porque eu nem sabia onde é que eu estava, quantos anos eu tinha, agora eu consigo gravar tudo. Então, para mim, virou uma chave. Assim, estudar, sempre gostei de estudar. Mas, assim, teste físico, sabe? Matar bicho, essas coisas assim. Eu falo, não vou passar por isso, não. E aí eu fiz tudo com outra mentalidade, sabe? Foi muito diferente. Que parece que é um momento, né? Eu acho que se você tivesse feito o CFO... Não, de verdade. No primeiro grito que alguém tivesse dado pra mim, eu ia falar, tu tá maluco, vou embora. De verdade. Primeira gritaria que eu vi, vai, não sei o que eu ia falar... Tá louco. Que nem uma vez que eu fui voltar a fazer academia, depois de anos parada, a mulher gritando, não para. Eu falei, gente, essa mulher é louca, ela tá gritando por causa de quê? Ela nem me conhece. E aí eu parei. Do meu lado aqui, né? Do meu lado. Ela nem me perguntou quanto tempo tu tá parada, se é sedentária, se não é. A mulher começou, não para não, gritando. Gente, na boa, eu parei, fiquei olhando pra cara dela, tipo assim, não vou fazer. Eu ia ser presa, né, se eu fizesse isso no treinamento. Então... Dessa vez eu falei, não, vou fazer tudo, não vou reclamar. E realmente, assim, foi muito legal, porque é o que eu sempre falei, né? Muita gente gostaria de estar no nosso lugar, né? Eu lembro que todo dia a gente ouvia isso. Não está satisfeito? Pede para sair. Tem 6 mil pessoas lá fora, né? Porque é um concurso que tinham 6 mil pessoas inscritas para ficar 200, né? 6 de tudo, todas as áreas. Para ficar 200. No primeiro dia, 20 foram embora, não ficaram. Gente que não quer ouvir grito, que não quer ouvir a Mabel dos anos anteriores. Com certeza. Eu não ia ficar, de verdade. Eu não ia ficar. Na hora que começasse a gritar, na hora que ia mandar pagar... Pagar pelo outro, ainda ficar agradecendo. Obrigada, 67. Eu acho que teve uma menina que xingou e a gente teve que pagar. Depois de tudo que a gente fez, a gente teve que fazer 100 polichinelos. Eu achei que eu ia cair dura nesse dia. Falei, cara, eu já tô um bagaço. Vou fazer 100 polichinelos, não vou aguentar.
E aí foi muito legal, porque assim. Foi muito legal. Foi tudo que eu vivi. Sem processo, graças a Deus. Não, graças a Deus, porque eu vejo assim, eu falo, cara, se eu não fosse isso que eu tivesse vivido, eu não teria essa garra pra fazer, entendeu? Eu teria desistido. Eu ia falar, não vou fazer. Não vou fazer e pronto, entendeu? Não quero fazer. Porque assim, eu nunca fui de peitar ninguém, né? Meus pais sempre foram. Minha mãe parecia uma militar. Minha mãe era muito assim: tem hora para isso, tem hora para aquilo. Minha mãe é professora. Hierarquia e disciplina em casa. Disciplina e hierarquia, né? E eu acho que realmente tem que ser assim: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nossa, eu já ouvi essa frase tanto na minha vida. Eu acho que tem que ser assim, entendeu? Já ouvi muito isso aqui. Pá, mas por quê, cara? Porque eu tô mandando. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não precisa explicar o porquê. Não tem. Então, e assim, como eu tive pai e mãe, eu obedecia. Assim, eu não vejo problema de falar assim, senhor, assim, senhora, eu não vejo. Acho que cada um tem seu lugar na sala de aula. Quem tá como, né, líder ali é o professor, lógico que a gente escuta. Mas tem coisa que é a hora que é o professor que vai determinar, né? Então, assim, a forma que vai fazer, o planejamento, então, o professor sempre tem que ter um líder, né? Enfim. Então, eu não teria ficado. Com certeza eu não teria ficado, sabe? Eu lembro que no primeiro dia eu vi as pessoas indo embora, a gente desmaiando, assim, por questão emocional, sabe? De não conseguir lidar com o desafio, gente tremendo. Às vezes eu falava para a pessoa, finge que você está bem. Você está demonstrando sua fraqueza. Você vai ser... Porque é assim, né? No treinamento militar. Se você mostrar sua fraqueza, você vai ser escolhida. Vai ser a bola da vez, né? E aí eles falam, é um teatro, né? Tu pede para nascer de novo, é nesse nível, né? Tu é um bizonho, pede para nascer de novo. Eu ficava, caraca. E aí as pessoas ficam nervosas, começam a tremer, eles pegam essas pessoas para Cristo, né? Então, eu sempre falava assim, finge que você tá bem, né? E realmente, por dentro eu já estava morta, mas eu falava, eu vou continuar porque eu ainda consigo. Então, foi outro momento. Em 2012, 2013, com certeza eu não teria ficado. Eu teria chutado o balde, com certeza. E o CFO aconteceu aqui no Rio de Janeiro, né? Isso, aconteceu lá nos Afonsos. Começou no Comar, que é bem do lado do Santos Dumont, né? Que é lindo lá, né?